Eu vou falar sobre... Eu hoje vou falar sobre o perispírito. Ótimo, que maravilha. Vamos nós. Não sei se vai ser uma maravilha, vou tentar, sei lá, vou tentar. Vai ser Perispírito é sim. uma maravilha, já a minha exposição, vamos ver, não sei. Vai ser sim, se Deus quiser. Então, vamos lá. Muito boa noite para vocês todos, é muito bom estar aqui de novo com todo mundo. Eu resolvi falar sobre o perispírito hoje, porque eu acho que, primeiro, é um negócio que eu mesma tenho dificuldade de entender. E também porque eu acho que, como tudo que a gente estuda na doutrina, a gente tem que procurar trazer isso para a nossa vida diária, né? Então, assim, não adianta nada a gente saber mil coisas sobre o perispírito e não entender como é que isso influi na nossa vida, na nossa caminhada de progresso, na nossa caminhada de conhecimento e tudo. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é isso, né? Dar uma pincelada sobre o que é o perispírito e tudo, uma pincelada porque é um assunto muito extenso e não vai dar para a gente esgotar nessa meia hora que eu tenho, mas é bom que dá um gostinho aí de quero mais para vocês. Se vocês quiserem, até a gente pode, da próxima vez, continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Bom, o perispírito, ele não é uma coisa que foi inventada pelo espiritismo nem por Kardec, né? Kardec batizou de perispírito, mas o perispírito ele já é falado há muitos milênios, né, em várias culturas e várias filosofias com vários nomes diferentes. Mais recentemente, né, mais para perto da gente, a gente vê, por exemplo, Paulo falando sobre o perispírito nas suas cartas, só que ele não chama de perispírito, porque ele veio antes de Kardec, então ele chama de corpo espiritual. A gente vê André Luiz falando sobre perispírito e ele chamou o perispírito de psicossoma. A gente vê algumas pessoas que chamam o perispírito de modelo organizador biológico, de corpo etérico, enfim, ele leva vários nomes e a gente usa esse nome de perispírito porque foi como Kardec denominou. E aí, mas de onde que Kardec tirou esse nome, né? Bom, perispírito vem do pedaço peri, é do grego, que quer dizer em volta de. E espírito, né, a gente já sabe, veio do latim, espíritus, né, quer dizer espírito. Então, Kardec batizou esse elemento de perispírito porque é algo que está em torno do espírito, que envolve o nosso espírito. Bom, aí é mais ou menos assim, mas já começou difícil, né, de entender, porque assim, a gente já não consegue, a gente precisa, a gente é muito visual, né? Nós humanos aqui encarnados nesse nosso ponto de evolução, a gente é muito visual, a gente precisa de imagens para poder entender as coisas. Então, assim, eu fiquei pensando qual é a imagem que eu ia usar para a gente poder entender mais ou menos o que é o perispírito, assim, imageticamente falando. Eu me lembrei do abacate. Então, assim, o espírito é como se fosse o caroço do abacate, sendo que não é, já que o caroço do abacate é uma parada sólida, né, que a gente pode pegar, a gente vê, e o espírito não, é como se fosse assim, um caroço do abacate, mas só de purpurinas. Um negócio assim, tipo, não é material, você está ali, aquele negócio, né? O perispírito seria aquela carninha do abacate, né? O abacate que a gente come. Ali seria o perispírito, que está envolvendo o espírito, que está dando uma forma para o espírito, caso ele fosse o caroço do abacate, que era purpurina pura. E quando a gente está encarnado, o corpo físico é a casca do abacate. Então, quando a gente desencarna, o abacate fica descascado, a casca fica aqui na terra, né? Volta lá para a sua origem, se decompõe, e a carninha do abacate, que é o perispírito, continua lá em volta do espírito, que é o perispírito que dá forma para o nosso espírito, né? A gente ainda não sabe explicar, e os espíritos também não nos explicaram, porque eles são muito sinceros quando eles falam que eles só vão falar para a gente que a gente é capaz de entender. Então, já que isso a gente não é capaz de entender ainda, eles também não perderam o tempo deles, né, energia, dando explicação que a gente não vai entender. Então, a gente não consegue entender exatamente o que é o espírito, né, visualmente falando. Para a gente é uma coisa muito assim, impalpável, muito etérea, muito indefinida. E vai continuar sendo até que a gente tenha condição de entender o que é. Então, assim, a gente sabe que o perispírito, sendo assim, né, ele não tem forma, ele é uma individuação do princípio inteligente, ele é uma parte do princípio inteligente individualizado, né, em cada um de nós, em cada um de nossos espíritos. O perispírito ele vem dar forma a esse espírito. É como se fosse assim, sei lá, o espírito fosse a água e o perispírito fosse o copo, né? Dependendo da forma do copo, a água vai tomar aquele formato do tipo de copo, da taça, do copo, do copão, do copinho, enfim. É mais ou menos isso, né? Então, assim, Kardec
começa a falar de perispírito logo na introdução ao Livro dos Espíritos. Ele fala sobre perispírito no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns, e ele fala bastante sobre perispírito, explica muito sobre isso, e tem vários livros hoje em dia que falam sobre isso também. No final, se vocês tiverem curiosidade, eu até dou o nome de alguns livros bem legais sobre isso. Bom, então, assim, a gente sabe que tudo vem de Deus, né? Deus é a origem de tudo, Deus é o Criador, né? E nós somos parte dele, por isso ele está em nós estamos nele o tempo todo. Então, Deus é o princípio de tudo, Deus é que criou todos os espíritos, os princípios inteligentes. Então, assim, o que a gente chama de ser humano, quer dizer, o ser, né? Essa criatura que Deus fez, a gente convenciona chamar o ser humano de uma conjunção entre princípio inteligente individualizado, quer dizer, é uma porção do princípio inteligente individualizado para cada um de nós, e uma porção material, que é o perispírito, que dá forma a esse princípio inteligente, que dá forma a esse espírito, que envolve esse espírito. Né? O perispírito ele é feito de matéria. Ele, diferentemente do princípio inteligente, ele é material. Essa matéria que compõe o perispírito, ela é retirada, né? Ela se aglutina em redor do espírito e ela é retirada do fluido cósmico universal, que a gente sabe que é a matéria-prima de todas as coisas. Né? Então, tudo que a gente está olhando agora, nesse momento, é feito de fluido cósmico universal. Então, o perispírito ele é construído do fluido cósmico universal. O espírito retira, né, do fluido cósmico universal aquelas partículas para formar o perispírito. E aí vocês já vão poder deduzir, né, que dependendo do planeta onde a gente esteja encarnado, dependendo do mundo onde a gente esteja, ainda que desencarnado, né, a gente, e dependendo da evolução do nosso espírito, do nível de conhecimento, de progresso moral, espiritual, a gente vai conseguir retirar determinadas substâncias do fluido cósmico universal, e o nosso perispírito ele vai tomar, ele vai ter composições diferentes, ainda que ele seja sempre feito do fluido cósmico universal. Mas a gente vai retirar desse fluido o tipo de elemento que é condizente com o nosso nível de evolução moral, espiritual do nosso espírito. Né? E a gente vai entender isso um pouquinho melhor mais para frente, conforme a gente for conversando sobre isso. Então, só para a gente ver que, por exemplo, nos mundos mais evoluídos, né, que a gente chama de mundos felizes, os perispíritos, né, daqueles espíritos que habitam nesses mundos, eles são muito mais etéreos, né, eles são muito mais quintessenciados, eles são muito mais transparentes, mais levezinhos, mais brilhosos do que, por exemplo, o nosso perispírito que estamos encarnados aqui no mundo material, que é um mundo ainda de provas e expiações. Né? Então, qual é a nossa meta, já pensando nisso? Né? A nossa meta é ter um perispírito cada vez mais purpurinado, mais quintessenciado, mais leve, construído com componentes do fluido cósmico universal cada vez mais etéreos mesmo, né? Mais leves, mais iluminados, enfim, mais positivos, para a gente poder ir conseguindo penetrar nesses mundos superiores. Porque com o nosso perispírito muito denso, a gente não consegue entrar nesses mundos superiores, onde a atmosfera fluídica é muito mais leve, né, do que a nossa atmosfera fluídica, por exemplo, na Terra, ou nos planos espirituais em que são mais densos. Né? Então, a nossa meta é conseguir construir cada vez mais um perispírito cada vez mais leve, cada vez mais depurado, né? Cada vez mais identificado com as partículas de melhores energias do fluido cósmico universal que a gente consiga retirar de acordo com a nossa capacidade, né? Dentro do nosso nível de evolução do nosso espírito. Então, nós somos seres, né, que somos espíritos, e a gente tem uma certa dificuldade de se ver como espírito também. Como a gente está encarnado no mundo material, a gente costuma se ver até automaticamente mais como corpo, né? A gente se vê nos nossos corpos. É difícil para nós a gente se identificar como espíritos que nós somos. Por quê? Porque espírito é esse negócio que a gente falou, é uma parada de ser uma purpurina, é uma energia, é um princípio inteligente que a gente visualmente a gente não sabe ainda definir, né? A gente não tem como definir isso.
Então, é difícil para a gente se identificar, a gente se reconhecer como espíritos. Normalmente, a gente se reconhece como os nossos corpos físicos. A gente não pensa em nós como princípios inteligentes. Eu penso em mim como a Cristiane, eu olho lá no espelho, eu me vejo lá. A minha imagem de mim mesma é a imagem que eu enxergo do meu corpo, né? Do meu reflexo do meu corpo. Porque a gente ainda está nesse plano que para nós é difícil ainda visualizar além dos sentidos do nosso corpo físico. Mas a gente tem que ir trabalhando para se ver, na verdade, como espíritos. Nós somos espíritos, nós não somos corpo. Né? Nós somos espírito que estamos agora com um corpo para a gente poder transitar no mundo material, porque esse corpo é o nosso instrumento, né, de interação com o mundo material, e através desse corpo, desse instrumento material, né, que a gente ganha quando a gente encarna, é que a gente consegue ter essa vida aqui na Terra, que é a nossa vida de aprendizado, fazer esse intercâmbio que a gente faz com o mundo material, né, que o nosso espírito vem fazer com o mundo material durante um tempo determinado, e depois a gente volta para a espiritualidade. Mas o perispírito, ele sempre nos acompanha. Então, assim, quando a gente está encarnado, a gente é princípio inteligente, envolvido pelo perispírito, que faz a interface com o nosso corpo físico. Então, a comunicação, né, vamos ver, assim, os inputs que o nosso corpo físico recebe do mundo material, o modo como ele convive com as coisas materiais, as nossas experiências aqui na Terra, elas são traduzidas, elas chegam até o nosso espírito, que somos nós, através dessa interface do nosso perispírito. Isso também é um negócio meio difícil da gente entender, da gente visualizar, mas a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, a gente já sabe que o nosso corpo físico é um instrumento material, que também é feito de fluido cósmico universal, né? O nosso perispírito é a interface entre esse corpo físico e o espírito, e o perispírito é também feito de fluido cósmico universal, então ele também é material, mas uma natureza diferente do nosso corpo físico. E quando a gente desencarna, o nosso corpo físico fica aqui na Terra, se desconstitui, e o nosso perispírito continua envolvendo o nosso espírito. O nosso perispírito, algumas pessoas chamam ele de modelo organizador biológico. Por quê? A gente já leu nas obras de André Luiz que quando a gente passa por aquele processo, né, que a gente resolve que vai reencarnar e passa por aquela preparação toda para reencarnar e tudo, e quando acontece, né, a fecundação, o nosso perispírito ele se liga. Na verdade, o nosso perispírito ele tá antes da fecundação, ele já está atuando, né? Quando aqueles dois seres humanos encarnados resolvem ter um filho, né? Gerar um corpo físico para o espírito poder encarnar, aquilo já está sendo ali organizado, já está sendo visto, já está sendo administrado por todo um esquema da espiritualidade, né? Porque as encarnações a gente sabe que elas são planejadas, elas obedecem ao planejamento para que elas possam acontecer da melhor forma possível para a gente ter o nosso aprendizado da melhor forma possível. Então, quando aquelas duas pessoas vão ali, né, se juntar para produzir um corpo físico, para ter um filho, para um espírito poder encarnar, o nosso perispírito, na hora ali que tem aquela conjunção carnal, ele já está ali dirigindo o espermatozoide, por exemplo, de acordo com as necessidades do espírito, né? Aquele espermatozoide já vai ser escolhido, entre aspas, pelo perispírito, para que ele vá lá e encontre o óvulo de acordo com as necessidades corpóreas que o nosso espírito vai ter, dependendo da experiência que ele tem que ter aqui na Terra como encarnado. E dependendo do que está ali, das informações que estão gravadas no nosso perispírito. Então, o perispírito, ele organiza, né, isso tudo, e ele vai, conforme acontece ali, se forma o embrião e as células vão se reproduzindo, o perispírito ele vai se juntando célula a célula, as células do nosso corpo físico. Nesse processo que demora 9 meses e que acaba quando a gente nasce aqui na Terra, quando a gente encarna, o nosso perispírito já está totalmente identificado com o nosso corpo físico, lá coladinho, célula por célula. Esse que é o processo que André Luiz explica muito bem também nos seus livros. Então, enquanto a gente está desencarnado, né, nosso espírito está ali, espírito e perispírito, que envolve o espírito da forma para o espírito. Quando a gente encarna, o espírito é espírito, perispírito e o corpo físico, né, que é organizado biologicamente pelos inputs que o perispírito
perispírito dá para aquela formação física que vem das necessidades do espírito, das necessidades de experiência do espírito, das necessidades de, às vezes, de espiar algumas coisas, de passar por algumas questões, né, enfim, de vivências que ele necessita no seu caminho de progresso e de tomada de consciência cada vez maior, certo? Tá muito doido isso? Tá dando para entender até agora? Ou tá uma parada muito doida? Beleza? Estou vendo carinhas assim um pouco, tem gente que está assim, ó. Mas tudo bem, eu também fico assim, então estamos juntos. Bom, então vamos lá. Bom, o perispírito, então, ele é um envoltório, né, do princípio inteligente individualizado, que é o espírito. Então, quando a gente está desencarnado, ele é esse organismo fluídico, né? Quando a gente está encarnado, ele faz essa intermediação com o nosso corpo físico. E aí, só por curiosidade, assim, que também não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, a camada mais, vamos dizer assim, mais superficial do perispírito, que faz ali que dá aquela colada assim no nosso corpo físico, é o que a gente chama de duplo etérico. Vocês já ouviram falar de duplo etérico, né? Tanto que quando a gente desencarna, o duplo etérico ele também se dissolve, né? Porque ele só existe ali para dar aquela colada ali do perispírito, colada entre aspas, né, gente? Do perispírito no corpo físico. Então, digamos assim, o super bonder que cola o perispírito no corpo físico é o duplo etérico, que na hora que a gente desencarna, o corpo físico fica aqui na Terra e o duplo etérico ele também se desfaz. Ele não pertence ao nosso perispírito o tempo todo, né? Ele é um instrumento ali para fazer essa cola com o nosso corpo físico. Bom, então, assim, o perispírito a gente já viu que tem natureza material, né? Embora a materialidade dele varie de acordo com a forma como ele é construído pelo espírito, né? De acordo com o nível de evolução espiritual, de acordo com o mundo onde aquele espírito está, onde ele está localizado, né? Onde ele está transitando, seja encarnado, seja desencarnado. Então, e ele é feito com substâncias retiradas do meio, né? Do meio, quer dizer, do fluido cósmico universal, de cada mundo onde a gente está, ou no plano espiritual, ou em algum plano físico, né? E a constituição do perispírito ela é mais ou menos etérea de acordo com a natureza do mundo onde o nosso espírito está, que se for um mundo muito material, muito denso. Então, e como o nosso perispírito é construído do fluido cósmico universal daquele lugar, ele vai ser mais denso, né? Se for um mundo menos denso, mais espiritualizado, o nosso perispírito vai ser menos denso, porque ele vai ser construído da matéria daquele mundo ali, do fluido cósmico universal que predomina naquele mundo onde nós estamos. Então, ele depende da fase evolutiva do espírito, né? A constituição do perispírito mais, vamos dizer assim, mais purpurinado ou mais denso, depende da fase evolutiva em que está o nosso espírito e depende também da fase evolutiva em que está o mundo onde o nosso espírito está localizado naquele momento. Tanto no mundo espiritual, que a gente sabe que tem regiões mais densas, né? E tem regiões mais purpurinadas, tanto quanto nos mundos físicos, que a gente sabe que existem planetas mais densos, mais materiais, né? Menos evoluídos espiritualmente, e tem planetas que já são menos densos, já são mais, os espíritos encarnados lá são mais conectados já com o bem, né? Já são mundos de regeneração, mundos felizes e tal, como a gente vê aqui nas classificações de Kardec. E o nosso perispírito ele tem vários componentes que a gente não sabe quais são, né? Então, como a gente sabe que tudo é energia, então tudo é energia, mas os tipos de componentes que tem ali a gente também ainda não conhece, porque os espíritos não explicaram para a gente gente também ainda não tem condição de entender, e a ciência também ainda não desvendou isso daí. No futuro, quando a ciência estiver mais evoluída, né? E quando a gente estiver mais evoluído nessa questão de entender que é tudo uma coisa só, né? Que o nosso corpo físico ele não é um treco autônomo, que as doenças do nosso corpo físico, as doenças das nossas psicológicas e físicas, elas não pipocam só no nosso corpo físico do nada, né? Elas são sintomas de alguma coisa, elas são resultados de alguma coisa, e que isso tudo passa pelo perispírito. Então, quando a ciência e a medicina estiverem mais evoluídas de modo a entender que é tudo um conjunto, né? E vão ter instrumentos para analisar o perispírito, muita coisa que hoje em dia a gente não tem em tratamento, que a gente não sabe qual é a origem,
a gente vai saber, porque está tudo ali no perispírito, né? Que é o perispírito que traduz as nossas vivências, as vivências do nosso espírito, as necessidades, o que já passou, como que a gente interpretou as coisas, como que a gente pensa, como que a gente sente. E pensar, eu não estou falando pensar a nível cerebral, físico, estou falando da nossa mente, né? Que é a nossa mente que vem do nosso espírito, e não do nosso corpo físico. Bom, então, assim, o nosso perispírito ele é invisível aos olhos, mas ele pode ser visível também. Quando a gente fala que viu um espírito, a gente não viu um espírito, a gente viu o perispírito, né? Que dá forma ao espírito. E nas questões de materialização também, né? A estrutura do perispírito pode ser alterada para ele se materializar. A gente já viu isso tudo também quando a gente estudou aí o livro dos espíritos e tudo. Então, em princípio, ele é invisível, mas ele pode ser invisível também. Quando a gente sonha com alguém, né, que já desencarnou, ou até que está encarnado, mas que a gente encontra em sonho, a gente, na verdade, está vendo o perispírito, né? Que, aliás, é uma coisa ótima, porque se é o espírito que dá a forma, né? O seu perispírito dá forma ao espírito, mas é o espírito que comanda tudo. Então, quando a gente desencarna, por isso é que a galera aparece para os parentes mais novinha, né? Tipo assim, eu vi meu avô, mas ele estava com 40 anos, ele não estava com 85 quando ele desencarnou. Então, a gente pode trabalhar nisso também, né? De repente, ter um espírito jovem para poder, quando a gente aparecer para os outros, o nosso perispírito tem cara de 30, 25, né? Então, podemos trabalhar nisso daí. O perispírito ele não tem uma inteligência, ele não é um ser autônomo, né? O perispírito não manda em nada, né? Quem manda é o espírito que é o diretor da parada. O espírito é o nosso Roberto, que é o nosso diretor aqui do Zoom da parada toda, é o espírito, quando a gente está falando, né, de tudo, é o nosso diretor. Então, o perispírito ele é dirigido pelo espírito. Ele é um instrumento, na verdade, como o nosso corpo físico é um instrumento também que a gente usa quando a gente está encarnado, né? Mas ele é parte integrante do espírito. E a partir do perispírito é que o espírito se manifesta, né? É que o espírito se relaciona com o universo. Assim, num paralelo com o nosso corpo físico, o nosso corpo físico é através de onde o nosso espírito se manifesta nesse mundo material, né? O perispírito é como o espírito se manifesta no universo inteiro. Quando a gente está encarnado, tem o corpo físico, quando a gente está desencarnado, está só lá o perispírito. Até agora, beleza? Tudo bem? Vou beber água. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o perispírito, ele, de acordo com o grau de evolução do espírito, ele aglutina a matéria mais ou menos densa, né? Que toda retirada do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal ele é o mesmo em todos os lugares do universo, mas ele tem milhares de partículas diferentes e de substâncias diferentes. Lá ele é composto de milhares de coisas, então o nosso espírito aglutina matéria que ele retira do fluido cósmico universal para formar o perispírito de acordo com o grau de evolução dele, como a gente já falou, e de acordo com o grau de evolução do mundo, né, onde ele está inserido naquele momento. Então, a gente vê que nos mundos mais primitivos, né, o perispírito tem formas mais primitivas, ele é feito de matéria mais grosseira, e nos mundos mais evoluídos, mais moralmente evoluídos, ele é mais quintessenciado, ele é mais etéreo, né? Então, a nossa meta é ter um perispírito vaporoso, lindo, maravilhoso, transparente, aquele véu de luz e purpurina, né? Por quê? Porque quando a gente tiver um perispírito assim, é sinal que a gente já conseguiu conquistar um grau de adiantamento, né, bem legal, porque aí a gente já vai conseguir se localizar em locais, né, nesse universo maravilhoso, em locais onde a atmosfera, o fluido cósmico universal, que é sempre o mesmo, a gente vai conseguir se localizar em locais que têm atmosfera mais leve, né, a gente vai poder construir um perispírito cada vez mais quintessenciado, cada vez mais lindo, diáfano, levezinho, beleza. Por isso que a gente sabe que, por exemplo, quando Jesus encarnou aqui, né, ele teve que fazer um trabalho de adensamento do perispírito dele, porque lá onde ele mora, não sei nem onde mas é num lugar que a gente um dia vai querer morar também, esperamos assim que haja um condomínio bacana lá e que a gente já tenha lá um contrato, né, de locação, pelo menos, para a gente poder ter um apartamentinho lá onde mora Jesus. Mas lá é um local, né, que é das esferas superiores. Então, os habitantes desse lugar, assim como Jesus, ele já tem um perispírito purpurina pura. E para voltar para a Terra, né, que é um mundo aqui material, né, onde os perispíritos são mais grosseiros,
ele teve que adensar o perispírito dele, que num processo que demorou bastante tempo, e que a gente já entende como sendo, na verdade, o principal sacrifício que ele fez por nós. Nem tanto o que ele passou aqui depois de encarnado, né, com relação ao sofrimento dele, a crucificação e tal, mas maior parcela de sacrifício ele deu quando ele teve que fazer esse trabalho de adensamento do perispírito. Né? Como se ele, a gente já leu, acho que no livro de Ramatiz, que fala Sublime Peregrino, que é como se ele vestisse um escafandro, né? Para poder voltar para a Terra. Imagina o sacrifício que isso não custou para ele como espírito de luz que ele já era, né? Que já estava lá na casa dele, no condomínio de espíritos de luz, lá onde ele mora. Então, a nossa meta é evoluir moralmente, né? Cada vez mais, para a gente poder habitar cada vez mais mundos mais evoluídos também, e para isso a gente precisa de um perispírito que consiga existir nesses lugares, né? Com perispírito denso, que é o que nos corresponde nesse momento, de acordo com o nosso nível de evolução, a gente não consegue atingir esses mundos mais elevados e mais superiores. Né? Então, é por isso que a gente sempre fica insistindo, todo mundo insiste, Joana de Ângeles insiste, Kardec insiste, os espíritos todos insistem no autoconhecimento, né? Na reforma íntima, na nossa evolução moral. Por quê? Porque nesse trabalho de autoconhecimento de quem nós somos, e nós somos espírito, então, de quem nós somos como espírito, das nossas potencialidades, das nossas questões, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né? Que a gente vai conseguir identificar onde a gente tem que trabalhar, e a gente vai botando a nossa energia para trabalhar nessas questões, para a gente ir resolvendo tudo isso, para a gente ter nosso espírito ter cada vez mais consciência da natureza divina dele, né? da potencialidade incrível que ele tem, que a gente ainda não consegue exercitar porque a gente não conhece. Então, por isso que a gente precisa sempre do trabalho de autoconhecimento, por isso que a gente precisa sempre colocar energia e vontade na nossa reforma moral, na nossa reforma íntima, por isso essa insistência. Porque assim, através da evolução do nosso espírito, que a gente consegue, né, formatar, né, um perispírito de modo que a gente possa viver em mundos mais elevados, mais consentâneos com essa elevação espiritual que a gente vai ter cada vez mais, a gente se dedicando a esse trabalho de autoconhecimento, de aperfeiçoamento. A gente sabe que, então, é o perispírito que mantém, né, o nosso corpo físico. E durante a nossa vida física aqui, e quando tem o desencarne, o perispírito ele vai se desconectando do nosso corpo físico, até que, quando acontece a desconexão total, o nosso corpo físico vai se decompondo. Ele já não é mais animado por aquela vida, né, que ele tinha quando estava ali conectado com o perispírito, que fazia a interface com o espírito. Aí você fala assim, pô, tá bom, beleza, até agora tá tudo, estou entendendo isso mais ou menos, tal, é mal complicado, mas vai lá, boas informações, tal. Mas para que serve saber disso tudo? Serve para quê? A gente tem informações sobre o perispírito, a gente estudar isso, para que serve? Não é só para a gente tirar uma onda na hora das reuniões de família, se bem que eu acho que se começar a falar sobre perispírito na reunião de família, a gente não vai nem tirar onda nenhuma, né? Os caras não vão convidar a gente da próxima vez. Então, muita cautela na hora que a gente for expor todo esse conhecimento, né? Bom, então, para que serve isso, né? Bom, a gente sabe que o nosso perispírito, como ele tem essa natureza fluídica, ele é expansível, né? Ele se retrai, ele se expande. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente ouve falar toda hora, a gente não escuta falar de aura. Ah, fulano tem uma aura legal, tem uma aura... Eu senti a aura da pessoa, não era lá, então a minha aura não combinou, não sei o quê. O que é a aura? É a expansão do nosso perispírito, né? É a energia que sai do nosso perispírito. Então, é óbvio que se o nosso perispírito ele é construído, né, pelo nosso espírito, de acordo com o nível de evolução, e ele é feito da matéria, daquele mundo onde nós estamos ali, naquele momento, e ele vai se transformando de acordo com a nossa transformação íntima, né, de acordo com o progresso espiritual que a gente vai fazendo. E a gente emana o que a gente é, né? Então, a aura é a emanação do perispírito. Então, quem enxerga, tem gente que enxerga a aura e olha lá e fala assim, a aura da Cristiane está meio embaçada, está meio opaca. Por quê? Porque é assim que eu estou vibrando, né? É o meu retrato energético. Então,
se a gente sabe disso, né? Se alguém chegar para você e falar, sua aura está meio estranha, não está brilhando muito, não sei o que, fala, opa, meu perispírito está vibrando umas paradas assim, então por quê? Vamos lá, vamos pesquisar, vamos nos autoconhecer, vamos nos olhar, vamos ver por que está acontecendo isso. Tanto que a gente sabe que quando Jesus estava encarnado, né? Assim, sei lá, 5 quilômetros antes dele chegar no lugar, as pessoas já estavam sentindo 5 quilômetros, 10, 60, sei lá quantos quilômetros. As pessoas já estavam sentindo um negócio ali, né? Não sabiam que ele estava chegando, mas estavam sentindo, já mudava a atmosfera. Por quê? Porque o perispírito dele, imagina o que não irradiava o perispírito de Jesus. Já pensou que coisa linda? Imagina, as pessoas sentiam aquilo de quilômetros de distância, né? Então, ele tem essa propriedade de irradiação, o perispírito. Por isso que a gente fala em psicosfera. O que é psicosfera? Né? Psicosfera é isso, é o nosso perispírito irradiando energia da natureza que a gente está produzindo, que vai ali, né, ficando ali em volta da gente, e tem a psicosfera, né, da nossa casa, por exemplo, que é o resultado da psicosfera de todo mundo que está ali naquela casa, e dos espíritos que estão ali também desencarnados, e a gente vai expandindo isso para o planeta inteiro. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que cuidar da psicosfera. Ah, mas como é que cuida? Eu vou ficar só vibrando no mantra, né? Adianta no momento ali, eu ficar vibrando lá no mantra, né? Minha psicosfera melhora porque eu estou emanando boas energias. Mas se eu não fizer uma reforma em mim mesma, para eu deixar de produzir essas energias desequilibradas, porque algo em mim está desequilibrado, né? Porque de alguma forma eu estou desconectada com as leis divinas, os meus atos, os meus pensamentos, se eu não conseguir consertar isso, vai sempre ter um desequilíbrio da psicosfera, vai sempre ter um desequilíbrio energético, né? Minha aura vai ficar sempre lá, meio opaca, e aí fica aquele ruído, né? Por isso que às vezes o nosso ambiente está meio conturbado, tá? Ou a galera fica brigando, né? E nada dá certo, tal. Então, para a gente sempre estar ali investindo na nossa melhora, para a gente melhorar aquilo que a gente exala, né? Inclusive, até tem cheiro, né? Tem médiuns que conseguem sentir o cheiro da aura, né? Da emanação do perispírito. Então, espero que o nosso tenha cheirinho de alfazema, né? Cheirinho de essas paradinhas boas, né? O sabonete da Granada, esses negócios. Porque se o cara chegar e falar, pô, sua aura está com cheiro de alho, aí você já vai, pô, Tigrina, vou fazer aqui sei lá, um autoconhecimento, por que o negócio é desse jeito. Bom, e aí como a gente está vendo que essa questão do perispírito, né, é uma questão energética, a gente tem que pensar também nas afinidades, né, que tem a ver com a mediunidade também, tem a ver com as afinidades com aqueles com quem a gente convive. Então, por exemplo, a mediunidade acontece quando entre os perispíritos do médium e daquele espírito que quer se comunicar, existe uma sintonia, existe uma afinidade. Aí tem a comunicação. Então, por isso que a gente sabe que a gente pode se comunicar com espíritos mais elevados ou menos elevados, de acordo com a nossa sintonia. Né? Então, olha só a importância do perispírito, por exemplo. Se o nosso perispírito tem afinidade energética com o perispírito de todo mundo, né? A gente se afina energeticamente com o perispírito de um outro ser. A gente quer se afinizar com quem? Com quem tem coisas boas para trocar com a gente. Né? A gente não quer ficar se afinizando com quem só tem baixo astral, porque baixo astral já basta o nosso. A gente tem que trabalhar no nosso baixo astral para ficar cada vez melhor, para a gente não ter esse tipo de afinidade. E a gente sabe que todo mundo é médium, então a gente está sempre se comunicando, mesmo que não saiba, né, com os outros, com espíritos encarnados e desencarnados. Então a gente tem que trabalhar sempre nessa qualidade desse fluido, né, nessa qualidade dessas energias que a gente está emanando. Já falei para caramba, ainda teria muitas coisas para falar, mas eu vou encerrando aqui, que a Sara já está me olhando com o olho assim, ó, que ela está vendo no relógio que já passaram 40 minutos. Quem está assistindo pelo YouTube não está vendo, mas a Sara está assim, ó. Não, mentira. Não está, não. Eu vou ler aqui só para fechar. Bom, então, assim, a minha ideia hoje foi passar um pouco do que é o perispírito, aguçar a curiosidade de todo mundo para estudar isso mais, para ter mais informação, porque é uma coisa muito importante que a gente costuma deixar de lado, porque é complicado, porque é difícil, e a gente acha que não vai entender, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai indo, né? E para ver em como que por que a gente em como que se o perispírito faz a interface entre o espírito e o corpo físico, né? E é como a gente se relaciona aqui e em todos os mundos onde a gente está. Então isso é de uma importância enorme. Então a gente precisa aprender quais são esses mecanismos, né? Para a gente poder trabalhar neles.
E se a gente sabe, por exemplo, que o perispírito ele é o modelo organizador biológico, é ele que vai organizando, por exemplo, o nosso corpo físico, quando a gente vai encarnar, de acordo com as necessidades do espírito que estão ali gravadas nele. Ora, a gente fala esse negócio do karma, né? Ah, eu cortei a perna do cara na outra encarnação, então eu vou ter que nascer sem perna, para eu ver como é que é. Né? A gente também tem essa coisa assim, daquela coisa assim, olho por olho, dente por dente, né? E às vezes, não, tá lá, tá bom, eu cortei a perna do sujeito lá, aí ficou lá no meu perispírito essa informação gravada. Ficou, porque meu espírito, né, decidiu, né, pela sua ignorância naquele momento, cortar a perna do sujeito e aquela informação ficou gravada. Mas, poxa, na minha caminhada, né, em outras encarnações, ou na mesma encarnação, que seja, eu percebi que aquilo ali não foi roubado, não teve nada a ver, não devia ter feito isso, né? Vi que estava errado, de acordo com as leis divinas, me arrependi, procurei resgatar aquilo e tal, entendi, né? Entendi que eu andei mal e num processo em que eu não sou mais capaz de fazer isso, né? Uma coisa que eu introjetei, meu espírito introjetou e não é mais capaz de fazer isso. Aquela informação está ali no meu perispírito. Ah, então só por causa disso eu vou nascer sem perna? Não, por quê? Porque a função didática, né, já aconteceu, eu já me modifiquei, meu espírito já se modificou com relação àquilo ali. Ele não faria isso de novo porque ele entendeu, né? Ele já procurou resgatar. Se por algum motivo eu, espírito, entender que eu preciso passar por essa situação meio olho por olho, dente por dente, que para mim vai ser bom, ok, passarei. Mas não que isso seja escrito em pedra. Então, por isso é que a gente, de acordo com a nossa caminhada, a gente pode transformar, transmutar, transcender dessas questões, porque a gente já conseguiu elaborar isso e entender, né? Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a coisa não precisa ser assim, exatamente do mesmo jeito, né? Então, só para fechar aqui não é fechar, né? É fechar hoje o que eu estou falando, mas só para dar mais, instigar mais, dar mais curiosidade, para a gente estudar mais sobre isso, eu vou ler uns trechinhos desse livro aqui, ó, Da Alma ao Corpo Físico, que é um livro muito legal, que é de Décio Iandoli Júnior. É um médico que é da Associação Médico Espírita do Brasil. E aí eu separei uns trechinhos aqui desse livro onde ele fala do perispírito. Então, um trechinho que eu achei legal é o seguinte, ele fala assim: é, portanto, no perispírito que a alma encontra o material que lhe presta ao raciocínio, à imaginação, à comparação e à dedução, assim como ao desenvolvimento e à manutenção do corpo físico. O perispírito é como se fosse a biblioteca e o almoxarifado da alma. Olha que bacana, achei muito barato isso. Ou seja, tudo vai ficando guardado ali no perispírito. É a biblioteca e o almoxarifado. Então, o que você precisa está ali, o que você colocou ali está ali. As informações estão ali, as memórias estão ali. As memórias das nossas vidas, está tudo ali no perispírito. Né? Aí ele continua mais para frente. Outra função do perispírito, aí para que serve a gente saber disso? Pô, já que lá é a biblioteca e o almoxarifado, vamos botar coisas legais ali na nossa biblioteca e no nosso almoxarifado, né? Para quando a gente precisar acessar, a gente poder ter coisas positivas para acessar, coisas úteis, né? E positivas, porque a gente bota uma tralha inútil ali na nossa biblioteca quando a gente não está vigilante, né? Quando a gente está meio distraído, né? Por isso que Jesus falava, vigiar e orar. Quando a gente não coloca a nossa vontade ali para atuar sobre o nosso pensamento, a gente vai arquivando tralha, né? Vai botando lá troço só lixo. Aí ele continua. Outra função do perispírito é ser o principal diretor da vida organizada, como elemento aglutinador e de organização da matéria. Mais uma vez, traduzindo a vontade do princípio inteligente individualizado. Do corpo físico, como eu falei, ele organiza o corpo físico, ele aglutina o corpo físico, ele organiza biologicamente o nosso corpo. Aí ele continua, podemos crer que o perispírito tem a faculdade de organizar a matéria, dando-lhe uma diretriz sobre o influxo da alma, assumindo um papel fundamental no processo de encarnação, é o que a gente já falou. Ele organiza a matéria para formar nosso corpo físico a gente já falou, o perispírito não pensa, né? Ele é um instrumento, então é sob a diretiva, sob a direção do espírito, de nós mesmos, né? Sob a nossa direção. Por isso é que a gente fala de autocura, por isso que a gente fala de cocriação, né? Então, está ali, no nosso perispírito, está ali uma dobrinha lá de uma amostra, de uma paradinha que a gente fez que não foi muito boa, está ali, né, registrada. Se a gente vai aprendendo, se a gente vai
se conhecendo, a gente vai entendendo os mecanismos, a gente vai trabalhando nisso, a gente vai se autocurando, né? E aquilo ali que está no nosso perispírito gravado, não precisa mais, por exemplo, se transformar em alguma doença do corpo físico quando a gente encarnar, porque já não tem mais função, né? Por isso que a gente fala de autocura, por isso que a gente fala de cocriação. A gente criou esse corpo que a gente está usando aqui na Terra, nós criamos esse corpo para nós, através dessas informações que estão gravadas no perispírito, e que foram direcionadas pelo espírito para a função que o nosso corpo físico tem que ter aqui nesse momento. Então, vamos aprender como é que se faz isso da melhor maneira para a gente poder criar instrumentos cada vez melhores para o nosso espírito, cada vez que a gente for encarnar, né? Aí continua ele aqui. Quando um espírito tem de reencarnar, um laço fluídico, que nada mais é que uma expansão do seu perispírito, lembra aquele cordão que a gente fala? Que liga, né, o espírito ao corpo, nada mais é que uma expansão do seu perispírito, liga-se ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. O perispírito vai se ligando, então, molécula a molécula ao corpo em formação. Isso a gente já viu. Direcionando células e organizando tecidos, órgãos e sistemas, utilizando-se dos arquivos biológicos impressos no seu genoma e sob a interferência de informações transferidas do seu perispírito. No desencarne ocorre o contrário, o perispírito vai se desprendendo molécula a molécula, o corpo fluídico, que é o perispírito, deixa a matéria, que naturalmente caminhará à desorganização e à deterioração próprias da falta de orientação inteligente. Então, vai se desintegrando o nosso corpo físico, porque não tem mais a orientação inteligente do espírito através do perispírito. E, só para terminar por hoje, mas o último trechinho que eu separei aqui. Cada vez que a alma abandona seu corpo físico, ela volta à vida do espaço unida ao seu corpo espiritual, do qual é inseparável. Então, o perispírito volta lá para o plano espiritual, porque ele é inseparável do espírito. Ela volta à forma do imponderável que para si preparou com seus pensamentos e obras. Então, a gente vai ter, o nosso perispírito tem a forma que a gente dá para ele, né? De acordo com os nossos pensamentos, com as nossas obras. Por isso que a gente lê na literatura espírita, né? Que alguns espíritos que estão mais identificados com o mal, com a ignorância, às vezes eles se apresentam sob forma de monstros, de animais, às vezes de ovoides, né? Que estão ali, que estão na máxima ignorância da sua natureza. Por quê? O perispírito ele toma a forma que nosso espírito dá para ele, que nós damos para ele, que as nossas ações, os nossos pensamentos dão para ele, né? Então, ele é o retrato do nosso espírito, né? Não é ele que condiciona a forma do nosso espírito, ele retrata a natureza, a natureza não, mas o estado do nosso espírito naquele momento. Então, essa relação íntima e inexorável entre alma e perispírito os torna parte de um conjunto único e que só existe e se manifesta dessa maneira. Então, é isso. Então, assim, a gente... se vocês esquecerem de tudo que a gente falou aqui hoje, lembra dessa parada que o perispírito é como se fosse a biblioteca e o almoxarifado da alma. E que a gente pode escolher o que a gente vai arquivar na nossa biblioteca e guardar nas gavetinhas e prateleiras do nosso almoxarifado, certo? Só coisas úteis e lindas, maravilhosas. Muito bem, é isso que eu tinha para falar por hoje. Se vocês acharem maneiro, cartas para redação, a gente pode continuar falando de perispírito da próxima vez, porque ainda tem umas 3 encarnações que a gente pode falar sobre perispírito. Tá bom? Você faz a oração, meu bem, e depois faz o passe? Faço. Vou fazer a oração, então. Então, última chance para quem não pegou a sua água, sua jarrinha, seu copo, sua caneca, aguinha para os animaizinhos domésticos, para as pessoas da família, para si mesmo. Enquanto eu faço a oração, a gente também vai acalmando, né? Vai se tranquilizando, vai se colocando aqui no presente, para a gente poder aproveitar da melhor forma os benefícios do passe. Então, Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos reunidos em teu nome. Nós te agradecemos porque nos uniu a todos debaixo desse telhado de luz maravilhoso que é o Aliança do Divino Pastor, que é organizado pela espiritualidade, sob os auspícios de Ariel, né, e dirigido por Frei José. Eu ia falar em Frei Luís, mas Frei Luís também colabora, que Frei Luís é maneiro, tem em todos os lugares também.
Então, nós queremos agradecer por essa oportunidade, porque nós todos aqui estamos, nesse momento, juntos, unidos por elos de fraternidade, por elos de amor, por elos de afinidade. Nós sabemos que nada é por acaso, os grupos não se formam por acaso. Nós estamos conseguindo atravessar esses momentos tão difíceis dessa pandemia, todos juntos aqui, irmanados nessa mesma energia de amor que vem da nossa casa, que vem do mais alto. E nós pedimos, então, Senhor, nessa vibração de paz que nós estamos agora sentindo, de amor e de fraternidade, que nos acompanhe sempre e que durante o nosso passe, que nós vamos fazer agora, nós sejamos assistidos pelos bons espíritos e que do alto venham as melhores energias para nos equilibrar, para que nós possamos aurir forças e energias para continuarmos na nossa caminhada, que com muita fé em Ti nós fazemos aqui nesse planeta e com muita esperança de melhora e de progresso nós prosseguimos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então agora, para fazer o nosso passe, todo mundo vai se colocar aí numa posição bem confortável, se estiver deitado, se estiver sentado, onde quer que esteja, que o corpo fique relaxado o máximo possível. Vamos dar uma passada assim no nosso corpo para ver se tem alguma área de tensão. Se tiver alguma área de tensão, vamos tentar soltar. Vamos fazer 3 inspirações e expirações bem profundas para que a gente possa acalmar nossos pensamentos, para que a gente possa entrar nessa sintonia e relaxar o nosso corpo. Então, cada um faz 3 inspirações e expirações no seu tempo. Quando acabar, a gente vai começar o nosso passe. Nesse momento, relaxados, presentes aqui e agora, concentrados no passe que nós vamos receber, de olhos fechados, nós pedimos que os espíritos de luz, encarregados desse trabalho de passe no Aliança do Divino Pastor, que nos acompanham sempre, estejam conosco nesse momento, que estejam presentes em nossas casas, ao nosso lado, nos nossos locais de trabalho, onde quer que nós estejamos, e que através dessa presença desses espíritos benfeitores, que vão nos ajudar a recolher a energia que vem do Criador e concentrar essa energia para reequilibrar o nosso corpo físico, mental e espiritual, nós agora iremos começar o nosso passe. Então, vamos imaginar que nós temos um cordão de energia que sai do nosso chakra coronário, que fica no alto da nossa cabeça, que nos liga ao mais alto, que nos liga ao Criador. É um fio de energia dourada, muito lindo, muito brilhante, e que nos liga a uma energia muito forte, mas, ao mesmo tempo em que é forte, é amorosa, é acolhedora. E ligados a essa energia, nesse momento, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos abraçados, nós nos sentimos envolvidos por muito amor, por muita paz, por muita tranquilidade. E nesse momento, olhando para o alto, ligados que nós estamos por esse cordão de energia dourada, ao nosso Criador, ao amor imenso e infinito que Ele é. Olhando para o alto, nós enxergamos uma energia maravilhosa, uma luz linda e maravilhosa, partículas de luz que vão descendo sobre nós nesse momento e que vão penetrando no nosso corpo físico, que vão penetrando no nosso perispírito, que vão penetrando em toda a nossa organização e que, através dessas partículas de luz e de energia dourada que vem do mais alto, que vem do Criador, que são o amor transformado em energia, que nós consigamos ir purificando, ir equilibrando as energias do nosso corpo físico, mental e espiritual, que através desse canal energético que nos liga ao Criador, que nesse momento está cheio, inundado de energias douradas de amor e de paz, que através dessas energias que fluem por esse canal energético, nós consigamos reequilibrar toda a nossa constituição física e que todos os emaranhados de energia negativa, de desequilíbrio que nós possamos ter no nosso corpo físico nesse momento, que
eles sejam todos envolvidos por essa energia dourada, de luz e de amor, e que eles possam ser desfeitos, que eles possam ser dissolvidos, que eles possam ser transmutados também na mesma energia dourada, na mesma energia positiva, na mesma energia de amor. E nesse momento nós nos sentimos energizados, nós nos sentimos equilibrados, e nós imaginamos que essa energia toda de amor, dourada, de paz, maravilhosa, de equilíbrio, está saindo pelo nosso corpo e está se expandindo para tudo à nossa volta. Ela vai se expandindo pela nossa casa, pelos nossos locais de trabalho, onde quer que nós estejamos nesse momento, e vai também dissolvendo todas as energias negativas, energias de desequilíbrio que estejam nesses ambientes, e vai limpando e vai transmutando tudo em luz, vai transmutando tudo em amor, e vai se expandindo cada vez mais para fora das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos prédios, das nossas ruas, e vai se expandindo cada vez mais pela nossa cidade, pelo nosso país, por todo o planeta, e se unindo às energias positivas de todos os seres que estão emanando nesse momento luz, paz, amor, equilíbrio, que essas energias todas se fundam e consigam, ao mesmo tempo, ir purificando a psicosfera do nosso planeta, que está tão necessitada de luz, de equilíbrio, de harmonia. E essa energia toda expandida pelo planeta inteiro, que ela permaneça dessa forma, que ela permaneça equilibrando a tudo e a todos. Nesse momento, voltamos a olhar para cima, voltamos a olhar para essa fonte maravilhosa de energia e de amor, que é o nosso Criador. Vamos fazer o nosso caminho de volta muito calmamente, muito tranquilamente por esse cordão de energia dourada, por esse cordão de luz. Vamos aterrando, vamos voltando para cá, para o nosso corpo, para o local onde nós estamos aqui, nesse nosso planeta maravilhoso, onde estamos aqui tendo a nossa experiência de encarnação, de aprendizado, nos sentindo agora equilibrados, nos sentindo calmos e tranquilos, nos sentindo fortalecidos e capazes de enfrentar toda e qualquer situação que seja posta para nós, na certeza de que tudo que vem para nós é para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Nesse momento, nós estamos, então, cheios de força, equilibrados, sentindo em nós o amor de Deus, nos conectando com Ele, sentindo a presença dEle em nós. Nesse momento, nós vamos abrir nossos olhos bem devagar, vamos respirar bem profundamente mais uma vez. Vamos dar um sorriso de quem está feliz, quem está em paz, quem está equilibrado, quem está paz e amor, quem está na purpurina, na energia dourada, o perispírito todo lindo, vibrando alfazema. Beleza? Todo mundo bem? Então, com isso, durante o nosso passo, as nossas águas foram fluidificadas, bebe um golinho agora,